Fala pessoal, hoje nós vamos resolver uma questão do concurso do IFP, tá bom? Para professor de física de 2014, tá bom? Realizada aí pela banca Funrio, tá bom? É uma questão simples de fazer, muito fácil mesmo, tá bom? Vamos ver o que a questão está pedindo. Considere a equação de uma partícula em movimento harmônico simples. Então a gente tem aqui um movimento harmônico simples, dada por x de t igual a cosseno de ômega t menos uma fasezinha delta. Galera, por que a nossa função posição é essa função cosseno? Porque o movimento harmônico simples ele descreve um movimento periódico. Tá bom? É um movimento que se repete, né, depois de um dado intervalo de tempo. Então ele é um movimento periódico. E as funções, né, que descrevem esses movimentos periódicos são funções harmônicas, né? Funções seno e cosseno. Justamente por isso que o movimento é chamado de movimento harmônico simples, tá bom? Eles são descritos aí, a posição da partícula que está descrevendo esse movimento harmônico simples é uma função seno e cosseno, funções harmônicas. Onde A é a amplitude do movimento, ômega é a velocidade angular, T é o tempo e esse delta é o argumento angular do movimento, né? A fase do movimento. A equação que representa a aceleração de uma partícula sob as condições apresentadas é melhor definida como. E aí nós temos as alternativas. Beleza? Como que a gente resolve esse problema? Primeiramente, vamos falar aqui sobre uma propriedade que nós vamos utilizar para encontrar a aceleração da minha partícula que está descrevendo o movimento harmônico simples. Vamos lá. A gente tem o seguinte, vamos supor que eu tenha uma função y que depende de uma outra função u que depende de uma variável independente x. Beleza? Se eu quiser encontrar a derivada de y em relação a x, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que aplicar uma regra, né, chamada de regra da cadeia, tá bom? Quando você estuda derivadas, você estuda lá essa regra da cadeia. Por quê? Porque aqui eu tenho uma função composta, ou seja, eu tenho um y que depende de uma outra função u. Tá bom? Então, para eu poder derivar essa função y, eu vou aplicar a chamada regra da cadeia, que é o seguinte, eu derivar y em relação a u primeiro e multiplicar pela derivada de u em relação a x. Beleza? E por que eu estou falando isso aqui? Vamos lá. Porque a minha função, que me dá a posição x de t, ela é uma função a cosseno de ômega t menos essa constante de fase. Observe que o cosseno ele é uma função e o argumento do meu cosseno ele é uma outra função que depende de quem? Do tempo. Beleza? Então eu vou ter que aplicar essa regra da cadeia para poder derivar essa função posição da minha partícula. E por que eu vou derivar essa função posição? Porque a aceleração ela é a segunda derivada da posição em relação ao tempo. Tá bom? Ou seja, o meu x ponto de t é igual à minha aceleração. Beleza? Então, discutimos a questão. Agora temos todo o nosso arcabouço aí dessa discussão para resolver essa questão. Vamos lá. Então, primeiramente, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que encontrar o meu x ponto de t,
que vai ser o que, gente? Ó, é eu derivar toda essa função aqui, ó, em relação ao tempo. Então, eu vou manter a constante a, já que ela é uma constante, ela não entra, ela sai da derivada. Vou derivar primeiramente a função cosseno em relação ao argumento. Derivada do cosseno é menos seno de ômega t menos a constante de fase, vezes a derivada do argumento em relação ao tempo. A constante de fase ela não depende do tempo, então ela vai ser zero quando eu derivar ela. Ômega t derivada em relação ao tempo é o próprio ômega. Então, reescrevendo aqui essa função, meu x ponto de t vai ser igual a menos ômega vezes a amplitude seno de ômega t menos a constante de fase. Esse x ponto de t nada mais é do que a minha velocidade. Beleza? Pronto. Encontramos a nossa primeira derivada da posição. Para eu poder encontrar a segunda derivada, eu vou derivar novamente. Então, gente, o meu x ponto de t é eu derivar isso aqui. Tá bom? Então, vamos lá. Derivando isso, ó, a minha velocidade angular e a minha amplitude são constantes, então elas não entram na derivada, então vai ficar menos ômega a. A derivada, primeiramente, do seno em relação ao argumento, que vai dar cosseno de ômega t menos a constante de fase, vezes a derivada do argumento em relação ao tempo, que é o meu próprio ômega, que a gente viu anteriormente. Então, o meu x ponto de t vai ser igual a menos esse ômega com esse ômega vai dar ômega ao quadrado vezes a amplitude cosseno de ômega t menos a constante de fase. Beleza? Como a gente viu aqui, ó, que o x ponto de t é a minha aceleração. Então, reescrevendo isso aqui, a minha aceleração em função do tempo é menos ômega ao quadrado vezes a amplitude cosseno de ômega t menos a constante de fase. Está aqui a minha aceleração. Agora, qual das alternativas corresponde a essa aceleração? Gente, é a minha letra A, menos ômega ao quadrado vezes o seno de ômega t menos a constante de fase? Não, não é, tá bom? Por quê? Porque a minha função da aceleração aqui é uma função cosseno. Vamos ver a letra B. A minha aceleração em função de tempo, em função do tempo, é igual a menos ômega ao quadrado vezes a amplitude cosseno de ômega t menos a constante de fase. Observe que é igual. Então aqui a letra B, ó, ela está correta, tá bom? Então marcaria a letra B. Vamos analisar as outras. Aqui a gente tem mais ômega ao quadrado vezes a amplitude. Está errado. Aqui novamente mais ômega ao quadrado vezes a amplitude vezes o seno. Também está errado. Aqui a gente tem uma aceleração que é igual a menos ômega vezes a amplitude. Também está errado. Tá bom? Então nesse caso nos restando aí somente a letra B. Tá bom? Espero que eu tenha ajudado vocês. Tá bom? Espero que vocês tenham compreendido aqui o raciocínio da questão. Beleza? É isso e valeu!